Neopragmatismo e webcomics. Análise de quadrinhos ácidos. Aluna Maria Alcidene Cardoso de Macedo, professor orientador Heraldo Aparecido Silva. Introdução. A análise sobre a produção teórica de Richard Roth permite entender quão importantes são os gêneros narrativos como produções de conhecimento e como ferramenta no âmbito filosófico e educacional para confrontar através destas problemas relevantes, recorrentes e urgentes na vida do homem e na sociedade atual, possibilitando uma redescrição dos indivíduos mediante a capacidade imaginativa e criativa do ser humano ao imergir nas narrativas e conhecer, por meio delas, situações conflitantes que os seres humanos enfrentam e pelas quais sofrem. As webcomics quadrinhos ácidos trazem uma leitura crítica às diversas situações sociais e individuais dos seres humanos, que, em consonância com a filosofia hortiana, permitem um novo pensar, uma releitura sobre eventos do cotidiano dos sujeitos, de forma criativa, cômica, divertida, porém com a devida seriedade que as temáticas merecem, o que possibilita trabalhar a conscientização e a formação de novas atitudes e valores. Os objetivos é identificar nas obras de Richard Roth elementos teóricos que possam nortear as investigações acerca das histórias em quadrinhos, explicitar a noção de gêneros narrativos na concepção hortiana e articular algumas ideias hortianas com os temas das webcomics quadrinhos ácidos. O objetivo específico desse trabalho é apresentar as contribuições teóricas do autor norte-americano Richard Roth sobre gêneros narrativos, articulando com as histórias em quadrinhos, em particular, com os principais aspectos narrativos e temáticos contidos nas webcomics quadrinhos ácidos, produzidas pelo autor brasileiro Pedro Leite. A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consiste no processo investigativo a partir do estudo de bibliografias relativas ao tema webcomics e ao campo do conhecimento da filosofia e da filosofia da educação. O aporte teórico utilizado foi Roth, 2007, Santos Corrêa e Tomé, 2013, Silva, 2018 e Perissé, 2008. As obras analisadas possuíam como temáticas quadrinhos digitais, webtiras, filosofia da educação, neopragmatismo, narrativas e outros tópicos associados à filosofia de Richard Roth, objetivando a compreensão das contribuições específicas sobre os gêneros narrativos. Experimentação. No âmbito das atividades orientadas para o aprofundamento no tema proposto, foram realizadas ações como levantamentos bibliográficos, estudos e revisão de textos básicos e complementares, elaboração de resenhas e produções de texto para o desenvolvimento do trabalho investigativo. Também foram analisadas webcomics quadrinhos ácidos, articulando com as propostas filosóficas do autor neopragmatista Richard Roth no tocante aos gêneros narrativos. Esta tirinha de Pedro Leite, publicada em 6 de novembro de 2019, e diz: coisas sem sentido. Médico que fuma. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ha, 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 ha. Pessoas que falam mal dos viciados em drogas, mas não conseguem ficar um dia sem beber refrigerante. Um jogador de futebol receber em um mês o que um professor jamais receberá em toda a sua vida. Resultado. O resultado desta pesquisa permite conhecer que as webcomics são histórias em quadrinhos publicadas na internet a partir do comportamento cultural das novas mídias. Possibilitou entender que a filosofia neopragmatista de Roth permite experienciar o entrelaçamento de diversas teorias filosóficas, literárias, científicas e tantas outras como ferramentas para o desenvolvimento promissor do ser humano e da sociedade. Na filosofia da redescrição rothschiana, a narrativa é uma ferramenta propulsora de transformações internas do sujeito por meio da imaginação. Os temas abordados pelas narrativas provocam mudanças reais nos campos individuais e sociais dos seres humanos. Articulando as teorias de Roth sobre gêneros narrativos com as webcomics quadrinhos ácidos, fica evidente a leitura crítica destas a diversas situações de racismo, machismo, estereotipos, preconceitos, entre outros temas bem atuais na sociedade. As narrativas por meio da imaginação possibilitam uma redescrição interna do leitor. As webcomics quadrinhos ácidos trazem nitidamente essas situações, pois as suas narrativas, propostas pelo cartunista Pedro Leite, colocam o sujeito diante de temáticas importantes e delicadas do cotidiano das pessoas, permitindo que estas façam suas releituras a respeito dos acontecimentos e dos comportamentos sociais. Estas propostas concordam com o pensar hortiano a respeito das narrativas como ferramenta eficaz de redescrição do indivíduo e de transformação social.